Olá, em seu último vídeo o Sr. Abrão, Marcos Andrade Abrão, retoma o tema do Hashem. Sr. Abrão, nenhuma outra oferta era berkecha, ou seja, conforme a avaliação do sacerdote. Vaikra 5,18 diz isso. E nós temos a confirmação talmúdica em Keritot 22b, onde nós temos então o valor determinado do animal, o valor mínimo de 2 selaim. Então fica difícil dizer que não existe uma compensação monetária ou financeira, porque existia a multa, e a multa é algo obrigatório. A penalidade está ali presente então nos 2 selaim, que é o valor mínimo do animal. Nenhuma outra oferta era avaliada pelo sacerdote para determinar um valor. Portanto, o Hashem tem sim um caráter de compensação financeira, até mesmo nos casos de Hashem Vadai. 2 selaim, então, significa o valor mínimo do animal, e nenhuma outra oferta tinha essa determinação. Portanto, tanto a restituição financeira quanto a multa aplicada pelo valor do animal não eram compulsórias, mas sim fatores obrigatórios na composição da oferta. Não satisfeitos esses requisitos, Sr. Abrão, a oferta estaria então simplesmente invalidada. Portanto, vemos aqui a compensação financeira e a restituição monetária, sim, mesmo nos casos de Hashem Vadai e, naturalmente, em Hashem Talui, igualmente. O uso do Novo Testamento. Bom, eu fui repreendido ou criticado pelo Sr. Abrão por ter usado o Novo Testamento. Segundo ele, eu usei o Novo Testamento. Eu não usei, Sr. Abrão. Eu apenas fiz uma referência a uma passagem de Lucas, na qual nós vemos ali o modelo do Mashiach que o Senhor segue. Se falarmos então em Novo Testamento, os senhores vêm usando desde o início do debate, porque os senhores vêm falando de Yeshua como Mashiach, e aonde os senhores aprenderam que Yeshua é Mashiach? Se não pelo Novo Testamento. De onde que os senhores tiraram o conceito Mashiach, servo sofredor? Como confirmaram isso? Por meio do Novo Testamento. Então, implicitamente, os senhores estão usando o Novo Testamento desde o princípio desse debate. Eu apenas fiz uma alusão a um verso diretamente. Os senhores estão falando disso implicitamente desde o início do debate. Portanto, não vejo aqui nenhum tipo de infração de alguma regra. O JU como vertente cristã. Senhor Abrão, eu volto a insistir nessa questão porque a diferença básica entre judaísmo e cristianismo é que o cristianismo crê no Messias que já veio. O judaísmo não crê no Messias que já veio, portanto, e os senhores creem exatamente nesse Messias que foi divulgado, que foi concebido e parido pela mãe romana, né? Pela mãe romana do cristianismo. Portanto, os senhores se enquadram ou se encaixam, quer queira, quer não, sob essa égide, né, da insígnia cristã. Ainda que vocês rejeitem, digamos assim, há uma ligação teológica mínima, né, ainda que seja, porque nós vemos várias seitas ou cultos com as mesmas características identificáveis, né? Como eu falei da outra vez, os senhores são apenas um elemento que aglutina vários conceitos cristãos, tanto, eu diria, ortodoxos, né, em relação à messianidade de Yeshua, por exemplo, ou Jesus, como queiram chamar, e algumas outras doutrinas de cunho sectarista. Mas, no fundo, realmente o que nós temos aqui é uma vertente cristã. Civilidade no debate. Bom, eu não vejo em momento algum falta de civilidade. O fato é que nós apenas dissemos aquilo que é óbvio, né? Os senhores não são rabinos, os senhores não têm aprovação pela CONIB, pela Federação Israelita, os senhores não estão buscando, segundo o próprio senhor Abrão, não estão buscando aprovação. Então, segue-se que os senhores admitem que não são judaísmo. Eu simplesmente falei a verdade. Onde foi que eu faltei com civilidade? Bom, sobre Luchot Habrit e o sacrifício expiatório, senhor Abrão, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o senhor falou, Mashiach ben Yosef vem para se colocar na brecha e pavimentar o caminho para Mashiach ben David. Bom, então segue-se que não são a mesma pessoa? Os senhores admitem então que são duas pessoas diferentes? Ótimo, bom começo. Bom, sobre Shnei Luchot Habrit, Joseph Klausner
tem o seguinte a dizer: não é necessário falar de forma alguma sobre a visão daqueles teólogos cristãos que desejam ver no Messias Ben Yosef um Messias que faz expiação pelos pecados de Israel, ou de toda a humanidade. Um tema encontrado mais tarde em livros cabalísticos, em obras cabalísticas, por exemplo, as duas tábuas da aliança, do Yeshayahu Horowitz. Pois David Castelli já conclusivamente provou que a morte do Messias numa batalha não tem qualquer poder expiatório. Isso está na obra The Messianic Ideas in Israel, de Joseph Klausner, página 483. Vou colocar o link para vocês. O livro é de domínio público, todo mundo pode baixar. Está em inglês. Ou seja, teólogos cristãos sempre interpretaram errado as palavras de Horowitz, posto que a ideia aqui, a morte do Mashiach Ben Yosef na batalha produz tshuvá, e os que erram dentre o povo lamentarão a sua morte e voltarão ao Eterno. Então, não trata-se então de um sacrifício expiatório em termos legais, senhor Abraão, de sangue posto sobre o altar. Isso jamais foi possível. Muito menos uma morte sob uma cruz romana, que, a bem da verdade, só teve efeito entre os pagãos da gentilidade. E um agravante: a morte do Mashiach Ben Yosef ocorre no futuro, numa batalha que ainda está por vir às portas de Jerusalém, e as fontes apontam para Armilos como aquele que vai causar a morte de Mashiach Ben Yosef, que é um general da guerra de Gog e Magog, que ainda é no futuro. Os senhores não consideraram isso, simplesmente pulam esta parte porque é incômoda para os senhores. Yeshua no Mahzor. Senhor Abraão volta a insistir no tema, perguntando como o nome desaprovado está no Mahzor. Senhor Abraão, eu já falei isso, já desfiz essa falácia, mostrando que Metatron também está citado no Mahzor, e ele levou 60 chibatadas de fogo, 60 pulsei de Nurá, de acordo com o Talmud, Hagigah 15a. Por favor, confiram, e me digam também o que Metatron estaria fazendo no Mahzor, sendo que ele foi punido, castigado, por um erro que cometeu. O senhor Marcos completa: 3 personagens não podem ocupar o lugar de uma pessoa. Escolha um dos 3 e então vamos debater. Bom, os senhores mesmos disseram, o senhor Rafael Espena, especificamente, no 6º vídeo, que no judaísmo, quando um sábio traz um ponto diferente de um outro sábio, ele não anula o que o outro sábio diz, ele apenas traz uma outra visão, um outro ponto de vista. Pois bem, eu trouxe Yosef Karo, Rav Meostropoli, que são 2 grandes expoentes do judaísmo, que afirmam que há 2 possibilidades aqui: Yeshua ben Nun e Yeshua ben Yehotzadak. E os senhores, quais fontes judaicas autênticas trouxeram para provar que Yeshua no Mahzor é o seu Messias? Nenhuma, senhores. Então os senhores estão discutindo o quê? Os senhores querem debater o quê, afinal de contas? Os senhores não trouxeram fonte alguma? Eu trouxe 2 fontes judaicas. Os senhores vão anular também o que o Rav Meostropoli e o que o Rav Yosef Karo falaram sobre o tema? Pois então, se os senhores querem rebater ou debater sobre esse tema, muito que bem, tragam fontes então. Eu trouxe 2, né? Yeshua e Esav. Senhor Abraão, eu tenho uma péssima notícia para o senhor. O Abravanel diz o seguinte: eis que os verdadeiros sábios aceitam como tradição que a alma de Esav reapareceu, reencarnou como a alma de Jesus, o cristão, e que o por dele ter sido chamado Yeshua é que em hebraico isso é um anagrama de Esav, ou seja, Yeshua é um anagrama de Esav. Esta é a razão pela qual todos aqueles que aderem à sua religião, crença e culto devem de forma mais precisa serem chamados de Bnei Edom, filhos de Edom, porque Yeshua é Esav e Esav é Edom. Esta religião começou em Roma e é também onde suas raízes estão. Os césares romanos e reis cristãos foram os primeiros a aceitá-lo. Como todos os cristãos que aderem à religião de Jesus ou Yeshua, são sem dúvida as pessoas de Edom, descendentes de Esaú. Senhor Abraão, o senhor é um descendente de Edom. Está aqui o link para que o senhor possa averiguar, tanto em hebraico como em inglês, né, a citação. E também vou disponibilizar a obra original do Abravanel para que os senhores possam estudar. Note que Abravanel usa o nome Yeshua claramente em referência ao Messias dos senhores, o Messias que os senhores acreditam.
O Midrash Bereshit Rabbah, na Parashat Toldot 65:2, alude a uma expressão muito comum usada em relação a Yeshua, quando os judeus ouvem o nome Yeshua como seu Messias, Sr. Abraão, Imach Shemo Vezichro, que seu nome seja apagado, e traz também em relação a Esav, a mesma frase, a mesma construção, porém em aramaico. Yeshua é o nome divino. Yeshua não tem nada a ver com o nome divino, porque foi um nome encurtado, como já dissemos. Yeshua significa salvação, com o rei no final. Yeshua não tem absolutamente o rei. E o Yud faz parte da raiz de Yashá, ou Yeshá. Então, se faz parte da raiz, naturalmente não foi acrescido. Portanto, esse conceito está totalmente errado, não tem base na gramática hebraica. Isaías 53, com relação a isso, o Sr. Luiz Felipe falou: não era um ou outro rabino, como afirmam que cria, que se referia ao Messias, mas a ampla maioria de nossos rabinos. Nossos rabinos, Sr. Luiz Felipe, me desculpe. E o que a ampla maioria dos nossos rabinos diz sobre esse que o senhor crê como Mashiach? Está valendo também? O que o Rambam fala sobre o seu Mashiach, Sr. Luiz Felipe? Está valendo? O que o Abravanel fala sobre o seu Mashiach? Está valendo também? A nível Drash, Isaías 53 pode ser Mashiach, claro. Assim como Moisés, como Elias, etc. Rabi Elazar, né? E todo aquele de quem o santo bendito seja se agrada, né? Segundo o próprio Talmud Brachot 5a. Volto a insistir nisso. O senhor fala também, Sr. Luiz Felipe, que o Rashi popularizou esta visão de que o servo simbolizava o justo de Israel. Isso não é verdade, porque Orígenes cita já no século II o ponto de vista judaico tradicional, como temos agora. E o Midrash Tanhumá, que o senhor citou, é mais recente do que essa prova em Contra-Celso. O Midrash Tanhumá data do século V em diante, e essa referência de Orígenes data do século II, portanto é muito mais antiga. E o Midrash Tanhumá, que o senhor citou, Toldot Siman 14, que o senhor não citou a referência, mas eu conheço a citação, fala sobre Mashiach ben David, senhor Luiz Felipe, e não sobre Mashiach ben Yosef. Portanto, o senhor está equivocado. Muito bem. O Midrash Tanhumá fala também exaltado como os anjos ministrantes, e não acima deles. O texto hebraico diz Vegavoa que malachei hasharet, ou seja, exaltado como os anjos ministrantes, e não acima deles. Quanto ao que interpretam sobre Isaías 53, o Abravanel fala: em uma palavra, a interpretação de Yonatan, do Targum, e daqueles que seguem no mesmo parecer, nunca pode ser considerada verdadeira, no sentido literal, porque o personagem e a transposição da passagem como um todo não vai dar apoio a isso. Esses homens cultos estavam apenas aludindo a exposições alegóricas ou acidentais e, portanto, limitaram-se a aplicar as tradições que tinham recebido com respeito ao Mashiach na presente passagem, sem no mínimo pretender que se aplicasse de forma literal, que fosse o seu real significado, porque embora os nossos rabinos apliquem o primeiro verso, eis o meu servo agirá com prudência, ao rei Mashiach, os versos restantes aplicam-se exclusivamente a Israel. E a mesma coisa é feita também por Yonatan, que interpreta os primeiros versos em relação ao Mashiach, e o resto aos poucos escolhidos. Essa referência é do livro The 53rd Chapter of Isaiah, According to Jewish Interpreters, página 163, com o link aí abaixo para vocês. O senhor Luiz Felipe fala que a ampla maioria dos nossos rabinos, né, sabia que o servo sofredor referia-se ao Mashiach Yeshua. A ampla maioria dos nossos rabinos, senhor Luiz Felipe, por favor, traga um rabino autenticamente judeu ortodoxo que nos diga que o seu Yeshua é o Mashiach. Fonte antiga, por favor. Daniel 9:26, o senhor Spena fala que não há o artigo. Eu concordo, não há o artigo ali, então realmente não refere-se ao Mashiach. Refere-se a um ungido, né? E a citação que o senhor faz também de Sanhedrin 98a, senhor Spena, está errada. Não fala que o Mashiach volta, mas sim que ele vem. O Mashiach vem e não volta. Não existe conceito de volta no judaísmo. Bom, com relação às contradições, senhor Spena, eu propus desafios e até agora o senhor não me respondeu. Portanto, assim que o senhor responder os meus desafios, eu respondo às suas supostas contradições. Até porque contradições é algo muito subjetivo. É opinião. Agora, desafio não. É algo bem positivo e o senhor deve responder.
Grato a todos e até a próxima.